o assunto agora é sobre economia, falar sobre dinheiro. Você sempre se preocupa com as suas finanças, mesmo quando está positiva ou quando está negativa. A gente vai conversar ao vivo aqui no estúdio com o diretor de operações da Cred e também com um dos dirigentes, que ele também faz parte da Ordem dos Economistas do Estado de Santa Catarina, que é o Alexandre Puff, que vai falar principalmente sobre a questão de endividamento, né? Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Maicon, e boa tarde a todos os telespectadores. Pois é, hoje você vai ficar por dentro de alguns assuntos em relação à economia, que é muito importante, né? A primeira pergunta que eu faço para você, Alexandre, é em relação a como é que está atualmente o endividamento das famílias. Tem muita família endividada hoje em dia? Certo. Muito bem, antes de mais nada é importante lembrarmos o que caracteriza o endividamento, né? Então existe a Confederação Nacional do Comércio e a FEComércio, que medem algumas dívidas. Que dívidas eles utilizam para fazer esse controle? Cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, prestação de carro, carnê de loja, e eles fazem uma estatística de quantas pessoas que têm esse tipo de dívida, né? Eu analisei hoje de manhã, inclusive, esse número é atualizado. Hoje nós temos, média Brasil, em torno de 60% das pessoas têm algum tipo de dívida, né? Porém, isso pode variar de região para região. Aqui em Joinville, por exemplo, a FEComércio, ela mede e nós estamos em torno de 54% das famílias. Cidades como Florianópolis, por exemplo, chegam a 85% das famílias que têm algum tipo de dívida. Não necessariamente isso é um problema. O problema é quando esta dívida ela é mal contraída, né? Quando sobrecarrega a renda da pessoa, e aí a pessoa acaba entrando em endividamento. Então, para a gente entender, 60% em média das famílias no Brasil tem algum tipo de dívida hoje. Destaco que, embora em relação ao ano passado, Maicon, esse número caiu, ele era 62 na mesma época do ano, de janeiro, fevereiro, março e agora abril, esse número está crescendo. Ele estava em 57% e hoje ele está em 59% das famílias. Pois é, aí outra pergunta que eu faço é, qual é a causa da alta desse endividamento e quais seriam os motivos? É muito carro financiado, é muito cartão de crédito? Olha, eu faço palestras há 4 anos, ano passado foram 1.600 pessoas, vou em outras cidades, faço para vários públicos e cada vez mais eu tenho percebido uma situação, que o endividamento das famílias não é apenas uma questão financeira, de saber fazer cálculo, embora ele é relevante, mas as pessoas, o comportamento das pessoas é que precisa mudar, né? Então, se a gente for falar também por que as pessoas se endividam mais, se a gente voltar um pouquinho para trás, como foi a oferta de crédito nos últimos 2, 3 anos? Né? As possibilidades para você comprar mais parcelamento, você compra sem entrada, né? Você tem 1, 2, 3, 4 cartões de crédito hoje. Se você aliar essa oferta com uma falta de educação financeira, aí você entra numa rota de colisão, né? A pessoa não tem educação financeira e tem um monte de situação que ela pode consumir, ela vai ter dificuldade, tá? Tem alguns fatores hoje que prejudicam mais. Por exemplo, eu elenquei pelo menos rapidamente 10 situações que mais endividam as pessoas. Perda de receita, mas não ajusta a despesa. A pessoa pode estar desempregada, pode estar recebendo menos, só que ele não muda o padrão de vida dele. Ele continua naquele clube mais caro, ele continua talvez com uma internet que ele não precisava ter, ele continua gastando onde ele não precisava gastar e ele não se adequa na despesa. Isso é um problema. Então, quando a pessoa... Diminuiu a renda, tem que também... Fundamental. Quando diminui a renda, você tem que fazer uma avaliação do teu cenário e o que é supérfluo ou não necessário, você tem que, naquele período, eliminar. Não que você não possa ter de novo, mas naquele momento é hora de parar. O desemprego, já falei, despesas médicas, que não avisam muitas vezes. Você não está preparado a elas, você pode se endividar. Divórcio, eu faço muita palestra para casal. Hoje, o índice de casais que se separam devido ao dinheiro chega em torno de 40% a 50%. Nós temos isso comprovado, pesquisa de universidade, inclusive aqui no Brasil e fora. O dinheiro faz parte da vida do casal. O dinheiro, acho que não traz a felicidade, mas ele tem uma palavra que é tranquilidade.
O casal tem que conversar sobre dinheiro. Esse é um dos motivos também. Jogos e outros vícios, pessoas que não têm controle, viciam no jogo, endivida as pessoas também. Gastando aquilo que não recebeu, ele antecipa consumo. O salário não chegou, mas ele já está gastando. Quando o salário entra, não tem mais dinheiro. Ele vai ter que suprir aquele gap entrando no cheque especial, contratando empréstimo ou pedindo emprestado. Incapacidade de administrar dinheiro. Essa é a pessoa que ganha R$1.000 hoje, ele tem problema. Ele passa a ganhar 1.500, ele continua com problema. Ele vai ser gerente, ele vai ganhar 2.000, mas ele continua com problema. Ele quer ser diretor da empresa para mudar de vida, ele quer ser dono, ele quer ganhar mais, mas ele não muda de vida. Porque o problema não é muitas vezes o dinheiro, é a maneira como ele lida com o dinheiro. Então isso tem que cuidar bastante. Dificuldade de poupar, a pessoa não consegue guardar nada. Ah, mas para guardar tem que ter bastante dinheiro. É outro tabu. Comece guardando pouco. O importante é você criar o hábito de guardar. Né? Falar sobre dinheiro é um tabu. Então não senta em casa com a esposa, ele não consegue fazer, não para uma vez por mês para fazer a avaliação das contas dele, porque acha que não precisa, porque acha que já sabe tudo. E muitas vezes ele acaba se perdendo, achando que não é importante, quando vê ele já se endividou. E a organização financeira como um todo. Ou seja, se eu ganhar um salário mínimo, eu posso guardar uns R$50. Já está valendo. Maico, vamos aqui falar de um percentual. Se você vai ler livro, vai ter palestrante que vai falar 20% do que tu ganha, você tem que guardar 30% do que tu ganha. Uma dica que eu dou, 10% no mínimo você tem que guardar. Ou seja, ganhou R$1.000, tem que tentar separar R$100. Ganha 2